O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas sim acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Todo o capítulo de Mateus 21 vai mostrar como o povo de Israel era uma figueira sem frutos. Ela até tinha folhas, como o templo, o sumo sacerdote, as sinagogas, a lei, mas não tinha frutos. No início do capítulo 21, Jesus é recebido de maneira triunfal quando entra em Jerusalém, mas apenas poucos dias depois, aquela mesma cidade que estava gritando Hosana nas alturas, estaria crucificando. Foi um entusiasmo momentâneo, como a semente que foi lançada sobre a rocha, que floresceu rapidamente, mas na mesma velocidade também murchou. O povo de Israel esperava a festa, mas encontraram julgamentos. Esperavam um rei, mas veio a eles um servo, do qual eles mesmos crucificariam dias depois. O termo filho de Davi, utilizado pelo povo na chegada de Jesus, é um claro reconhecimento de que aquele povo está dizendo que Jesus é o Messias, porque esse termo filho de Davi era utilizado apenas para se referir ao Messias. As Escrituras dizem que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, agora, se pensarmos na nossa realidade, nos dias de hoje, quantas vezes você já não disse que Jesus era o seu Salvador e depois negou ele? Quantas vezes você disse Senhor, Senhor e depois rejeitou a Deus? Aqui Israel é claramente a pessoa que é puramente religiosa, que está na igreja a vida inteira, que já conhece todas as passagens da Bíblia, mas é uma pessoa que vive de aparências, que não vive o que fala. Aquela nação que dizia filho de Davi, na verdade crucificaram Jesus. Aquela nação tinha um templo, mas o seu coração não era voltado para Deus. Aquela nação tinha muitas folhas, folhas deslumbrantes, mas não tinham nenhum fruto. Depois de chegar a Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo as profecias de Zacarias 9, versículo 9, Jesus vai ao templo e acaba expulsando os mercadores do templo. Essa passagem também se encontra em outros evangelhos que explicam com mais detalhes essa passagem. Mas aqui na semana da Páscoa, os mercadores vendiam animais que seriam sacrificados, porque a lei ela exigia o sacrifício de animais na Páscoa, né? Então tinha as pombinhas, tinha os novilhos, se eu não me engano, o cordeiro, e os mercadores que não eram bobos, eles superfaturavam os preços dos animais que seriam sacrificados. Eles extorquiam as pessoas. Na Páscoa, a cidade de Jerusalém recebia judeus que estavam espalhados no mundo todo, porque era ali que o templo consagrado a Deus estava. E a maioria dos judeus, eles não residiam na Judéia, no que conhecemos como Israel. A maioria dos judeus, na verdade, naquela época, eles moravam na Grécia, no Egito, na Pérsia, como resultado ao cativeiro da Babilônia. Muitos, eles não tinham voltado para Israel, para Jerusalém, mesmo depois do cativeiro. Eles permaneceram em outras regiões. Então, muitos fugiram para o Egito e permaneceram lá. Muitos foram para a Grécia, muitos estavam em Roma e muitos permaneceram na própria Pérsia, né, na Babilônia. Então, mesmo que essas pessoas que vinham de outros lugares fossem muito ricas, não dava para fazer uma viagem tão longa, que era até Jerusalém, com os animais que seriam separados para o sacrifício. Então, eles tinham que ser comprados ali
em Jerusalém ou numa região próxima, e os mercadores se aproveitavam disso para extorquir as pessoas. Externamente, parecia que Jerusalém era uma cidade reunida para adorar a Deus, só que, na verdade, a Páscoa havia se tornado um comércio, parecido com o que é hoje, praticamente. Tanto para os mercadores, que vendiam os animais superfaturados, tanto para o sinédrio e o sumo sacerdote, que recebiam muito mais dinheiro por causa do imposto do templo, por causa das ofertas, e também era um comércio para os romanos, que também cobravam impostos das pessoas que vinham. Na Páscoa eles faziam os ritos, só que não era de coração. O povo de Israel tinha o templo, mas não era consagrado a Deus. Era consagrado aos seus interesses. E Israel vive disso, de aparência. É como uma maçã vermelha, que é brilhante, mas quando você dá uma mordida, ela está podre por dentro. À primeira vista, é deslumbrante, mas quando você enxerga com uma lupa, o que você enxerga nesse contexto de Israel é apenas religiosidade, é falta de temor e um povo que apenas vive uma religião, que apenas vive o raso. Então a gente volta para o tema da leitura no início, quando Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus, e a gente vê que temos a seguinte situação. Repare que Jesus ele não está romantizando o pecado, nem o que eles fazem, mas ao contrário dos fariseus, os pecadores se arrependeram e creram em Jesus. Jesus ilustra essa situação usando a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir, mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro filho são as prostitutas e os publicanos, que pelo seu modo de viver estavam claramente afastados de Deus e vivendo uma vida longe do que agrada a Deus. É importante ressaltar isso porque Jesus ele não romantiza o pecado. Ele não romantiza o que se vê muito hoje da típica pregação do cara que fazia de tudo. O cara assaltava banco, trocava tiro com a polícia, teve relações com 300 mulheres e agora tá lá pregando, tá na igreja. Então a gente vê, claro, um exemplo disso, né, é uma benção que o cara tenha deixado de fazer coisa errada e esteja na igreja. Só que a gente vê uma realidade em que parece que isso é romantizado, que parece que você tem que ter um testemunho forte, né? Que parece que você tem que viver uma vida no mundo, fazer um monte de coisa errada, porque é aí que você vai se arrepender, porque é aí que você vai ser o filho pródigo voltando para casa. Não. É muito melhor você conhecer os caminhos do Senhor desde cedo e saber desde cedo que Jesus é o mais importante nas nossas vidas e não precisar viver uma vida no mundo, uma vida cheia de pecado, uma vida mundana, porque você só vai estar perdendo o seu tempo. Então, é importante ressaltar que a gente não deve romantizar as pessoas que vivem uma vida no mundo e depois tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, se arrependeram e agora estão na igreja. Um exemplo disso, por exemplo, é Paulo, que ele precisou que acontecesse um milagre na vida dele para que ele cresça em Jesus. Isso não é motivo de orgulho, muito pelo contrário. Então, a gente vê que o primeiro filho são as prostitutas e os publicanos. Já o segundo filho, que fala que iria ajudar o pai, mas no fim não foi, é o sistema religioso de Israel, com o seu falso moralismo, com a sua humilhação diante de Deus, mas humilhação diante de Deus não no íntimo, nas praças. Era um povo que vivia de legalismo,
Eles viviam uma falsa santidade. Eles até tinham conhecimento e pareciam que eles eram perfeitos e aprovados por Deus, que eram modelos a serem seguidos. Mas estes não fizeram a vontade do Pai. Uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele a quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Agora chegou o momento em que o reino de Deus será tirado deles, porque não produziram frutos, porque não se arrependeram, porque continuaram obstinados em seu orgulho. Quando Jesus diz que o reino de Deus será dado a um povo, alguns entendem isso como a igreja, que reuniria tanto os judeus quanto os gentios. Aqueles judeus, claro, que se arrependeram. Porque é importante ressaltar que a igreja começou em Jerusalém. Então, não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Mas outros entendem que a este povo é o remanescente de Israel que ficará na tribulação. Mas esse não é o tema central do vídeo. Talvez você, assim como o povo de Israel, é uma figueira cheia de folhas, e é como o filho que diz que vai ajudar o pai. Tudo isso na prática é muito bonito, mas na hora de agir, todo mundo percebe que você é uma figueira cheia de folhas, mas que no fim não tem nenhum fruto. No fim, desobedeceu ao pai. Então não adianta a gente ter como é que diz? A gente ter o conhecimento, mas não ter a prática. Os fariseus, eles tinham todas as ferramentas para fazerem a vontade de Deus. Eles tinham o templo, tinham sacerdotes, tinham a lei, tinham as sinagogas. Eles tinham anos e anos de tradição e conhecimento das Escrituras. Eles tinham até a Arca da Aliança, com as tábuas lá da época de Moisés, com o maná da época que Deus ele sustentava o povo hebreu no deserto. E nada disso era suficiente. Eles não tinham o principal, que era amor. Eles não tinham temor a Deus. Eles não tinham arrependimento. E hoje a gente vê que muitos têm conhecimento das histórias bíblicas, que vão no culto dos domingos, que têm uma Bíblia em casa, mas a Bíblia está cheia de poeira. E essas pessoas às vezes até servem na igreja. Essas pessoas até têm uma família estruturada, na qual todos creem em Jesus. Ou seja, a pessoa também tem todas as ferramentas para produzir frutos, assim como os fariseus. Mas, no fim, acabam sendo como a figueira seca. Já que você é conhecedor do Evangelho, quais frutos você tem produzido? Não digo de obras, porque os fariseus faziam tudo isso, mas não tinham amor a Deus. Será que você também tem vivido um evangelho raso, um evangelho pragmático, no qual você vai à igreja, serve, mas não tem amor? A gente viu no vídeo anterior que todos querem o palco. Os religiosos de Israel amavam o palco também. Mas mais importante do que isso é como está a nossa vida no íntimo com Deus. Mais importante do que o palco é como está a nossa relação com Deus. É melhor não ter palco do que não ter uma vida no íntimo com Deus. Aí eu te pergunto, você tem orado? Mas quando eu falo orar de verdade. Não estou falando daquela oração de 1 minuto antes de dormir. Então eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Mas eu não estou falando de ler um versículo por dia. Estou falando de ler a Bíblia de verdade. Você pode ter a Bíblia, você pode ter culto, tradição, conhecimento, cargo, ministério e até aparência cristã. Mas tudo isso pode ser apenas folhas. A pergunta é, onde estão os frutos?
Existe arrependimento? Existe amor a Deus? Existe obediência? Existe vida no secreto? Porque Jesus não se impressiona com folhas. Ter aparência de cristão é fácil, mas ser, de fato, é diferente.